A paz de Cristo para a tua vida, amém? Sejam bem-vindos ao canal Fala Denão e à página Denis Pereira. Curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal, clique no gostei que nos ajuda a estruturar aqui todo o nosso trabalho. Eu estou feliz com esse novo desafio que nós estamos trazendo aqui, que são as pré-aulas do último trimestre do ano 2016. Na pré-aula de hoje é a pré-aula da lição 2, a manifestação da graça de Deus. O texto em destaque está em Romanos 5, e o versículo 15, ok? Que diz assim, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Então quero saudar bem-vindos todos os professores, professoras, superintendentes. Espero poder ajudar. Sou o Denis Pereira, temos lecionado na igreja já há alguns anos para adolescentes, para jovens. E quero aqui compartilhar com vocês muito entusiasmo, muita motivação. A classe de adolescentes ela é muito especial, uma classe muito rica, muito linda. Vale a pena nós dedicarmos com todo o nosso coração no desenvolvimento espiritual destes que amanhã ou depois nós vamos encontrar e ver que de alguma forma nós contribuímos para o crescimento espiritual dessa geração. Então, que a sua classe seja uma classe abençoada, é a minha oração no nome de Jesus, amém? Que você através dessas pré-aulas receba entusiasmo, receba alegria, motive-se para dar a sua melhor aula e fazer da classe dos adolescentes, quem sabe, a melhor classe da sua escola, da sua igreja, ok? Uma vez que o que nos motiva, o que nos entusiasma, não é a quantidade de alunos, mas a excelência do conteúdo, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que liberta. Muito bem, na pré-aula de hoje, é a primeira vez que eu faço isso, minhas redes sociais estão todas aqui, inclusive o WhatsApp, você pode mandar seus comentários, sugestões, críticas, ok? Para que a gente possa melhorar para as próximas aulas. Hoje, nós então vamos falar na aula 2, agora para o dia 9 de outubro, sobre a manifestação da graça de Deus, ok? Então eu quero dar aqui uma sequência lógica que eu acredito que vai ajudar aí os professores a colocar em pauta esse assunto. Então é o seguinte, nós vamos falar aqui, começando sobre a graça, mas para falar de graça temos que falar do que é pecado, então eu vou focar no primeiro momento aqui sobre o pecado, ok? A doutrina do pecado, vou incluir algumas questões aqui sobre o pecado, ok? Amor de Deus, que está aqui na primeira parte da lição. No meio, está falando sobre graça no Antigo e Novo Testamento. Eu vou só citar alguns textos para terminar falando da carta de Paulo aos Romanos e concluir falando sobre graça, beleza? Então, pecado, amor, carta aos Romanos e terminar falando da graça, beleza? Essa é a sequência que eu vou seguir, eu espero ajudar a cada um de vocês. Muito bem, o que é graça? Bom, em primeiro lugar ele começa dizendo aqui no comentário, graça é aquilo que recebemos sem merecer. Devemos entendê-la não como um privilégio ofertado a alguns, mas como uma responsabilidade. Temos um compromisso de honrar esse Deus que veio ao nosso encontro para nos salvar e nos libertar do império das trevas. A primeira declaração do que é graça aqui na lição, então, é Deus vindo ao nosso encontro. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, ok? Então, graça é Cristo vindo até nós. Qual é o público-alvo da graça, o público-alvo do Evangelho? Todas as pessoas. A maravilhosa graça não faz distinção de pessoas. Então, o público-alvo do Evangelho são todos os pecadores. Para a graça de Deus, o que existe são seres humanos, pecadores indesculpáveis, necessitados do amor e da misericórdia de Deus, a fim de serem salvos, ok? Então não há distinção de raça, de cor, de credo, de nada, ok? Não há. A graça é para todos. Mas para falar da graça, temos que falar do pecado. Por quê? Porque graça é aquilo que Deus concede aos pecadores. E aqui no nosso texto,
ele começa o versículo 12 dizendo assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Então vamos dar uma analisada aqui no versículo 12 de Romanos 5. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Ok? Então vamos lá. O pecado entrou no mundo por um homem. Que homem era esse? Adão. Quem é Adão? Nosso representante, de quem todos nós descendemos, ok? Todos os outros seres vivos, Deus criou uma porção, mas os homens, Deus criou um homem e uma mulher, do qual descendem todos os outros homens na face da terra. Então Adão era o cabeça federal da raça. Nós estávamos nele quando ele caiu. Com a sua queda caiu toda a raça humana. O pecado de Adão foi atribuído a todos nós. Como filhos, como descendentes de Adão, todos nós nascemos em pecado. Todos nós herdamos o pecado de Adão. Somos concebidos em pecado. Quer ver isso? Salmos, abra sua Bíblia aí. Faça essas anotações que é bacana. Muitos adolescentes perguntam, mas o que eu tenho a ver com Adão, que Adão pecou? Salmos 51, quando Davi ora a Deus sobre o seu pecado. Salmos 51, versículo 5, verso 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ok? Então, Davi já tinha essa consciência. Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok? Então, todos pecaram em Adão. Todos pecaram. E já que todos pecaram, ok? Ele vai dizer aqui também que todos morreram. Porque por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, então assim também a morte passou a todos os homens, logo todos morreram, ok? Então tem três coisinhas aqui para a gente analisar, algumas coisas na verdade para a gente analisar. O pecado entrou no mundo por um homem, o pecado é uma conspiração contra Deus, é uma transgressão à sua lei, um ato de rebeldia, ok? O pecado tem a sua origem em Adão, ok? Todos nós somos como um Adão. Todos nós somos como Adão. Nós herdamos esse pecado de Adão, ok? Então o pecado entrou no mundo por um homem. Pelo pecado entrou a morte. Viver no pecado é viver na morte. O pecado é a mãe da morte. A morte é filha do pecado e ao mesmo tempo seu juízo contra o pecado, ok? A morte então sobreveio a todos os homens. Porque o pecado entrou no mundo por um homem. A morte entrou no mundo pelo pecado. Então, se a morte entrou no mundo pelo pecado e o pecado entrou no mundo por um homem, todos pecaram, todos morreram, ok? Então, a morte sobreveio a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. E o salário do pecado, está em Romanos 6, 23, é a morte, ok? Então, olha o que estabelece agora a morte, através das consequências da queda do pecado de Adão. O pecado de Adão impôs o reinado da morte, antes da lei. Antes da lei mosaica, isso aqui é muito bacana para você notar. Antes da lei mosaica, o pecado já impôs o seu reinado. A morte já dominava. Já havia uma condenação pelo pecado. Por quê? Porque eles não pecavam contra leis específicas, mas eles pecavam contra a lei da consciência e da revelação natural. Onde você encontra isso? Romanos 1, versículos 20 e 21. Está falando do pecado contra a revelação natural. E Romanos 2, 14 e 15, pecando contra a lei da consciência, ok? Então o índio que está lá, o canibal, no meio do mato, nunca ninguém falou nada para ele de Jesus, mas ele tem a consciência e ele tem também a revelação natural, tudo que Deus criou, o homem pode chegar ao conhecimento de Deus. O pecado lançou todos os homens no abismo do pecado. A partir da queda, todos os homens nascem caídos, contaminados e corrompidos pelo pecado. Com a queda, o homem perdeu o livre-arbítrio, ok? O homem tornou-se inimigo de Deus, rendido ao pecado. Lembra que a primeira atitude de Adão é se esconder, é se isolar, ok? O pecado de Adão subjugou todos os homens no reinado da morte. Deus já tinha dito a Adão que no dia que ele comesse do fruto, ele morreria. Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente
morrerás. Então, o homem sabia o que estava fazendo. O homem tornou-se inimigo de Deus. O pecado de Adão subjugou todos os homens no reinado da morte. O pecado de Adão sentenciou todos os homens como culpados e condenados no juízo. O pecado atrai a ira de Deus. Por isso, os que vivem no pecado não podem agradar a Deus. Pelo contrário, permanecem sobre a sua ira, ok? Então, o pecado ele estabelece esse caos no mundo. Mas a Bíblia diz que Deus é longânimo, Deus é riquíssimo. E aqui no comentário, ele segue falando sobre o pecado nos torna inimigos de Deus, nós ficamos mortos por causa do pecado, mas Deus, entretanto, nos mostrou quanto nos ama, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados na cruz, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 3 coisas sobre o amor de Deus. Eu falei sobre o pecado, agora eu vou falar sobre o amor. Em primeiro lugar, o amor de Deus é copioso. Romanos 5:5. Ele é um amor revelado a nós de forma profusa, caudalosa, abundante. É uma chuvarada que cai sobre a terra seca. Nós somos banhados pelo próprio ser de Deus, porque Deus é amor. A gente muitas vezes lê João 3,16 e não para pensar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor, entendeu? De tal maneira. Muito bem. Em segundo lugar, o amor de Deus é imerecido. Cristo não morreu por pessoas que mereciam o amor de Deus. Ele morreu por fracos, ímpios, pecadores, por inimigos de Deus. O caráter singular do amor de Deus se revela no fato que ele foi exercido a favor dos seus inimigos, a favor daqueles que eram absolutamente repugnantes diante da sua santidade. Deus ama sem justificativa para amar. Em terceiro lugar, o amor de Deus é provado, ok? O amor de Deus não é apenas palavras, mas é ação. Não é apenas uma dádiva, mas uma dádiva de si mesmo. Não é uma dádiva qualquer. Deus não deu qualquer coisa, Deus deu a si mesmo. Deus deu o seu Filho. Deus amou os que lhe eram inimigos. Por quê? Porque Deus é amor. Nas palavras aqui no comentário de John Stott, pastor John Stott, graça a Deus amando, Deus se humilhando em favor de nós, Deus vindo nos resgatar, Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo e por intermédio dele. Isso é graça, isso é amor. Aleluia. Isso é coisa maravilhosa. Eu amo falar disso aqui, porque isso aqui é doutrina da nossa fé. Mas nós estamos lecionando para adolescentes. Muito bem, porque na adolescência tudo que se aprende se leva para a vida toda. Os vícios, os relacionamentos. Então olha só, nós estamos estudando a base, os fundamentos da nossa fé. Que coisa linda. Os adolescentes serão realmente muito fortalecidos com essa palavra. Muito bem. A graça no Antigo e no Novo Testamento, aqui só algumas coisinhas que eu vou colocar, ok? Bom, a graça, na verdade, ela se manifesta na eternidade, antes de qualquer coisa ter sido criada. 1 Pedro 1, 19 e 20. Leia o capítulo todo, para você contextualizar, mas eu vou ler o 19 e o 20 aqui, ó. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então a graça, ela já estava manifestada. O plano de salvação de Deus não é um plano B. Deus foi pego de surpresa pelo pecado, não. É o plano A de Deus para a redenção de todo aquele que crê, ok? A primeira manifestação da graça no Antigo Testamento, para mim, está aqui em Gênesis 3, 7, 8 e 9. O homem tinha pecado, o homem tinha se afastado de Deus. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, porque é isso que o pecado faz. Nos afasta de Deus, nos esconde de Deus, nos isola de Deus, nos faz sentir vergonha de nós mesmos, das nossas ações. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? É a primeira manifestação da graça. Deus sabia que o homem tinha pecado, Deus sabia que o homem tinha lhe virado as costas, e isso está em consonância com o que dissemos
no início aqui da revista, o que está escrito no início do comentário é Deus vindo até nós. A primeira vez que Deus vem até o homem após pecar é exatamente no Jardim do Éden, exatamente após pecar. E eu quero que você marque aí na sua Bíblia Salmo 103, uma manifestação da graça linda, um texto sobre graça linda no Antigo Testamento, Salmo 103, versículos 8 a 14. Eu vou ler o 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Olha o 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Lembra-se de que somos pó. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é 10, beleza? Bom, aqui dentro desse miolo da lição, nessa metade da lição, eu queria deixar apenas isso para você, que é graça, pura graça, a graça de Deus, a graça revelada, a graça linda, a graça maravilhosa. Bom, em cada lição desse trimestre, nós falaremos sobre uma carta. Nessa carta específica, estamos falando sobre Romanos, ok? Sobre a carta que Paulo escreve aos Romanos. E para falar dessa carta, que é uma carta maravilhosa, é um tratado teológico, é a obra-prima de todas as cartas, é uma carta linda, sim. Eu sou apaixonado pela carta de Paulo aos Romanos. Eu acredito até que dentro desse trimestre seria interessante que nós, professores, fizéssemos alguma coisa, uma gincana, alguma coisa para envolver o pessoal com essa carta, para levar o pessoal a ler essa carta. Nós mesmos, pessoalmente, se você nunca leu, leia, estude, veja comentários sobre a carta de Paulo aos Romanos, é uma carta maravilhosa. Por quê? Porque em Romanos estão as doutrinas fundamentais da nossa fé. A explicação do que cremos e por que cremos. Então eu quero falar aqui rapidamente algumas coisinhas, por que Paulo escreveu essa carta, que eu acredito que vai enriquecer aqui o trabalho, que já está muito rico, quem sou eu, mas eu estou aqui só mostrando para você a possibilidade de levar uma aula, de levar uma dinâmica, ok? Então é o seguinte, a carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita durante a sua estada na Grécia, ok? No final de sua terceira viagem missionária. Quando Paulo tinha levantado ofertas nas igrejas gentias, dos cristãos gentios, para levar aos cristãos em Jerusalém, que estavam empobrecidos pela perseguição, estavam sendo duramente atacados pela perseguição, estavam empobrecidos, passando necessidades. Então Paulo recolheu ofertas e ele está retornando para Jerusalém para levar essas ofertas. Mas veja, é uma oferta da igreja dos gentios para a igreja dos judeus. Então Paulo escreve essa carta à igreja dos romanos, igreja essa que ele queria muito visitar, mas que ele nunca tinha ido. Mas por que ele escreve para a igreja dos romanos essa carta? Ele escreve para pedir oração, para que sua viagem seja uma viagem tranquila, Deus o guarde, Deus o proteja na viagem, uma vez que ele está levando dinheiro com ele, ofertas para ajudar os cristãos em Jerusalém, ok? Então ele escreve pedindo oração também para que os judeus, os cristãos judeus, aceitem essa oferta, uma vez que ela foi tirada entre os gentios. Ele também pede oração para que Deus guarde a sua vida, ok? Uma vez que Paulo era o principal perseguidor dos cristãos. Agora, ele é o procurado número 1, ok? Pelos judeus não cristãos, ok? Porque Paulo é o maior líder do cristianismo, não tem jeito. Ele escreve também para demonstrar o forte desejo de visitar a igreja de Roma, uma vez que ele não fundou essa igreja, mas Paulo é o apóstolo dos gentios. Então ele se sente espiritualmente, pastoralmente responsável por essa igreja. Romanos 1:11, porque desejo ver-vos. 1:13, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Paulo era um homem que andava na direção de Deus. Paulo andava na direção de Deus, ok? Então ele escreve essa carta, ok? E um detalhe interessante também, ele escreve essa carta com o desejo de que ele venha da Grécia, passe em Jerusalém, deixe as ofertas e de Jerusalém vá para a igreja de Roma, conhecer a igreja em Roma, ok? E que a igreja de Roma seja sua base missionária para uma nova viagem que ele quer realizar, para anunciar o evangelho a partir da Espanha, porque Paulo tinha um lema de não semear onde alguém já tinha plantado, de não pregar onde já tinha igrejas plantadas, ok? Então ele gostava de pregar onde o evangelho ainda não tinha sido levado. Muito bem. Bom, nós falamos pecado, nós falamos
da carta, e eu quero concluir falando da graça. Falando da graça. Graça é Deus enviando seu Filho para morrer por nós pecadores, condenados, miseráveis. Ok? A graça se manifesta quando Deus ofendido se movimenta para refazer essa amizade, essa religião. Religião é o quê? Religião é religar. Então, religião é Deus ligando-se novamente ao homem, religando ao homem através da cruz de Cristo. E aqui tem diversas referências, mas eu quero concluir com uma pergunta. A gente falou de amor, falou de graça, tal, coisa maravilhosa é a graça. Qual é a nossa reação diante dessa graça? O que Deus espera de nós? Lembra que o contexto da lição começa dizendo, olha, nós temos uma responsabilidade com esse Deus que veio ao nosso encontro. Então, qual deve ser o nosso comportamento em relação a essa graça? Graça superabundante, graça maravilhosa, graça linda. O texto aqui que nós lemos, o texto da lição, ele começa dizendo do pecado que entrou no mundo, mas no 20 ele começa dizendo, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o que fazer com essa graça? Como nós devemos reagir a essa graça? Bom, aí eu quero concluir com Romanos 6, 11, 12 e 14. Ok? 6, 11, 12 e 14. Romanos 6, 11. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado. Não significa que estamos mortos no sentido de insensíveis ao pecado. Morremos para o pecado porque em Cristo sofremos o castigo pelo pecado, que é a morte. 2 Coríntios 5 e 14. 2 Coríntios 5 e 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, entendendo assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Veja, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, entenda isso. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Cristo levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ao aceitar a Cristo, nós também morremos para o pecado, ok? A morte de Cristo, ela foi a nossa morte, mas não basta se considerar morto para o pecado, tem que se considerar morto para o pecado, vivendo para Deus, porque é isso que ele diz aqui em Romanos 6, 11 e b. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. O que é isso? Tem 3 coisinhas aqui, não podemos viver para o pecado e nem agradar a nós mesmos. Então, tem 3 coisas. Como é que eu vivo para o pecado? A partir do versículo 12. Como é que eu vivo para Deus? Melhor dizendo, mortos para o pecado, vivos para Deus. Como é que eu vivo para Deus? Não permita que o pecado domine seu corpo. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, onde Cristo é Senhor. O poder do pecado tornou-se ilegal. A sequência é esta. O pecado não exerce o domínio, portanto, não permita que ele reine. Ok? Segundo, não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado. Não existe meio crente, mais ou menos crente. O cristianismo não pode ser somente uma experiência de um lugar secreto. Deve ser uma vida numa praça pública. E terceiro, no versículo 13 de Romanos 6, ofereçam-se a Deus. Ser santo não é não pecar, mas é consagrar-se a Deus, consagrar sua vida a Deus. Quem se consagra para Deus vive longe do pecado, ok? Essa consagração deve ser um compromisso decisivo e deliberado. Estar debaixo da graça é reconhecer a nossa dependência da obra de Cristo para a salvação, a fim de sermos justificados ao invés de condenados. Então, quem está debaixo dessa graça agora, vive uma nova vida, vive uma vida em Cristo, vive uma vida guiada pelo Espírito Santo. Romanos 8, 12. Porque
De maneira, irmãos, que somos devedores numa carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo vereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós agora devemos viver na graça, guiados pelo Espírito de Deus, ok? E eu concluo a nossa pré-aula de hoje com muita alegria por poder concluir essa pré-aula com os 4 se. Como responder a uma demonstração de amor tão grande como essa, a uma graça tão maravilhosa como essa? Eu concluo para todos nós com os 4 se. Se render, se quebrantar, se entregar e se consagrar a Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Espero poder ajudar com esse trabalho. Fique conosco, nos dê sugestões para as próximas aulas. Que Deus abençoe sua classe, que Deus abençoe seus alunos, que o teu domingo seja um domingo abençoado. Inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço, Deus abençoe, pessoal. Fique na paz. Bom domingo.